Eu sou Guilherme Lisboa, Nicole Lisboa, este é o Lisboa Lisboa Channel. Channel. No vídeo de hoje, vamos compartilhar com vocês algumas mudanças importantes na política de imigração aqui de Portugal. Essas mudanças influenciam tanto na vida de quem já mora aqui, quanto na vida de quem está planejando vir. Então, se esse é o teu intuito, fica conosco até o final. Bora pro vídeo. Recentemente aqui em Portugal houve algumas mudanças no cenário político. Temos um partido um pouquinho mais à direita e, como vocês viram na chamada do vídeo, tivemos mudanças na política imigratória. Essas mudanças foram apresentadas pelo governo no dia 3 de junho de 2024 e no mesmo dia sancionada pelo presidente. Então, já está em vigor desde esta data. Quais são as principais mudanças? Foi revogada especificamente o artigo 88 e os seus reflexos nele, que trata especificamente sobre a manifestação de interesse. Tá, mas o que é a manifestação de interesse? Via de regra, a manifestação de interesse era uma política de exceção para quem veio como turista, arranjou um trabalho e manifestava interesse ao governo de permanecer em solo português. No entanto, com repetidas práticas pelos imigrantes, tornou-se a regra e não a exceção. Então, muitos imigrantes vinham para cá, em vez de pedir o visto do seu país de origem, pedia quando chegava aqui, entrava como turista e pedia aqui através da manifestação de interesse. Com isso, sobrecarregou o sistema que processa isso, que antigamente era o CEF, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e agora é a AIMA, Agência de Integração, Migração e Asilo. Dessa forma, estava demorando esse processo cerca de 2 anos para esses imigrantes se regularizarem e ter uma autorização de residência. Então, estava insustentável tanto para os imigrantes quanto para o sistema em si comportar todas essas autorizações de residência e esses processos administrativos. São literalmente centenas de milhares de processos e fica ruim para as duas partes, né? Tanto o imigrante que fica naquela vida com incerteza, então ele não tem certeza se vai ser aprovado, não vai ser aprovado, tenta contato e não consegue, então realmente está uma situação que precisava de algumas mudanças, né? Certo. Partindo desse pressuposto e com um número elevado de imigrantes, Portugal mudou de rumo. Ele decidiu, desde essa data, extinguir a manifestação de interesse. Então, quem já estava em Portugal e tinha feito a manifestação de interesse não serão atingidos por essas políticas, continuará o processo normalmente, e as pessoas que chegaram após essa data não têm a possibilidade de fazer as manifestações de interesse. Então, ai, Nicole, agora eu já estou em Portugal e não fiz a manifestação de interesse. O que eu posso fazer? E isso foi muitas perguntas que nós recebemos nas nossas redes sociais. Realmente é uma situação muito delicada. Não podemos opinar especificamente caso a caso, mas existem algumas possibilidades que já foram amplamente divulgadas por advogados nessas redes, inclusive aqui no YouTube. Então eu te convido a acompanhar esses profissionais para ter uma visão mais específica do teu caso. Bem, para vocês não ficarem enjoados da nossa cara e trazer umas informações mais oficiais, a gente vai pegar alguns recortes de notícias e vamos reagindo aqui com vocês para vocês acompanharem o que está acontecendo. Sob pressão interna e com milhares de pessoas a viver em condições precárias e quase desumanas, o governo mudou as regras da imigração para travar a crise migratória e social que o país atravessa. Entre o que os apoiam as alterações para impedir novas entradas e os que criticam as mexidas que só vão agravar a imigração ilegal, todos apontam que a mudança tinha de acontecer. As portas da Europa é a reportagem especial desta semana. Bem, pessoal, como vocês acompanharam, a fama de Porta da Europa não é só de nós brasileiros. A gente às vezes tem aquela mania de achar que o que está acontecendo no YouTube e ninguém sabe, né? Então isso já era visto pelo bloco europeu com maus olhos, né? Sobre Portugal ser a porta de entrada, e também isso teve uma pressão política para que acontecessem as mudanças. A política de migração ou de imigração que propunha para o país era uma política que simultaneamente não era nem de portas fechadas nem de portas escancaradas. Eles estavam a dizer que tem que falar com a AIMA, mas ninguém sabe nada. Não é apenas a situação das filas à porta da AIMA que nos deve preocupar. Não há senha. Ele diz que a gente tem que estar aqui às 5 da manhã, mas é impossível com uma bebê eu chegar aqui às 5 da manhã para poder tirar uma senha. Sem cuidar de a entrada ser legal ou regular,
e cria uma situação que nós hoje vimos de um limbo indigno para milhares, centenas de milhares de seres humanos. A maior vítima disso tudo acaba sendo o próprio imigrante. Nós entendemos que é preciso regular a imigração para dar dignidade às pessoas. Então agora vão criar um núcleo de polícia dentro da PSP. Vai dar confusão. Como vocês podem ver, algumas coisas aqui já foram ditas por nós, se confirmam na reportagem. As maiores vítimas dessas políticas, apesar de, meu Deus, agora eu não vou poder ir para Portugal, vou ter que abandonar o meu sonho. Não, calma, não é bem assim. Mas as maiores vítimas eram nós, imigrantes, que já estavam aqui ou que vinham com visto, e o processo de manifestação de interesse sobrecarregava tanto o sistema que as pessoas que vinham com visto acabavam em situação irregular, igual as pessoas que vieram através da exceção, que era a manifestação de interesse. Outra coisa importante que vocês vão ver no decorrer dessa reportagem que ele falou é a reestruturação da polícia. Isso porque aqui tem a Guarda Nacional Republicana, que é a GNR, a PSP e a Polícia Judiciária, que é a PJ que eles falam. E nessa divisão, eles trabalham em algumas áreas. No entanto, na área da imigração, não tinha uma política específica para qual polícia tratava de qual situação. Então, dessa forma, através dessas mudanças, eles vão remanejar e fazer uma célula específica, agora dentro da PSP, para tratar de assuntos de imigração. Acho que é um grande problema que a gente tem aqui na situação imigratória, que muitas vezes um órgão diz que a culpa é do outro órgão e assim vice-versa, né? Não tem muito claro quem é responsável pelo quê. Então agora com essas diretrizes a gente tem uma esperança que vai agilizar muita coisa. O problema era urgente, ganhou uma dimensão incontornável no espaço político, até se tornar impossível de ignorar. A crise migratória e social colocou Portugal na rota do tráfico humano e da exploração dos imigrantes, com milhares em situação precária, vulnerável e sem soluções à vista. O problema agudizou-se com a extinção do CEF e a passagem dos processos burocráticos para a AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que em pouco mais de 6 meses acumulou quase 500 mil processos pendentes. São 500 mil vidas em suspenso. Nós temos, por exemplo, o caso de imigrante que já morava regularizado aqui há mais anos, há mais de 4 anos, fazendo um tratamento, tem uma criança e tem um adulto fazendo tratamento hemodiálise, uma criança com um outro tratamento, e se viram os tratamentos serem suspensos porque a documentação não estava atualizada, porque ninguém está conseguindo renovar essa documentação. Nós temos outro caso também que nos chocou bastante, foi um grupo de 12 caminhonistas demitidos por falta da documentação. Então eram pessoas que já estavam com a vida estruturada, que já trabalhar, os filhos já estudar, a vida normal, a vida funcionando, e de repente se viram também impactados, porque mesmo quem vem de forma regularizada, de tempos em tempos tem que renovar a sua autorização de residência. E esse processo também está parado. Nós recebemos quase que diariamente mães, pais, na Associação Brasileira, pedindo socorro, porque o filho já está entrando em estado de depressão, porque quer um trabalho, não consegue o trabalho. Mas por que não consegue o trabalho? Porque não tem documento. Hoje, mesmo com essas alterações todas, se você tentar agora, se tivéssemos tempo no programa, botávamos aqui um computador e tentava entrar na AIMA para fazer um registro, você não consegue. Você vai tentar ligar para lá, ninguém te atende. Estão brincando com as pessoas? Acho que as pessoas são marionetes, são brinquedos. Se é um órgão novo que foi criado para melhorar um que não estava bom, tem que ter um call center ali e o telefone tocou, alguém atende. Alexandra Bonide e Ricardo Amaral Pessoa lideram 2 associações que promovem a integração da comunidade brasileira. Conhecem de perto centenas de casos de quem está há meses à espera de uma simples resposta e acompanharam com expectativa o lançamento do Plano de Ação para as Migrações. Em 41 pontos, o Executivo traçou uma estratégia de acesso e fiscalização que, nas palavras do Ministro da Presidência, Leitão Amaro, reflete um governo reformista, mas moderado, assente em 4 pilares: a reorganização institucional, a integração humanista, a imigração regulada e a atração de talento estrangeiro. As novas regras que regulam a entrada e permanência no território entraram imediatamente em vigor depois da promulgação do Presidente da República. A medida mais concreta foi a extinção da manifestação de interesse, que permitia a quem tivesse entrado com visto turístico, mas que estivesse a trabalhar e a descontar para a Segurança Social, solicitar automaticamente a autorização de residência. Entrar no país, agora, só com contrato de trabalho. O Primeiro-Ministro criticou o abuso excessivo da nossa capacidade de acolher, em que o mecanismo se transformou. Alexandra dá-lhe razão. Desde que soltaram o visto para trabalho e o visto para CPLP, a posição da UAI já foi de uma certa apreensão. Por quê? Ponderação importante. Essa senhora que prestou a reportagem, ela falou, desde que lançaram
o visto de procura de trabalho e o visto para a comunidade de língua portuguesa, já era a expectativa para que a manifestação de interesse acabasse. Isso porque, agora, uma das opções que eu falei no começo, eu vou desistir do meu plano de ir para Portugal porque eu não tenho dinheiro para um visto. Mas, calma, o visto de procura de trabalho é um visto mais em conta, que te dá a possibilidade de vir regulado e em pouco tempo já está com o seu cartão de autorização de residência. Muito melhor do que tu chegares aqui, fazer a manifestação de interesse e demorar 2 anos sem poder sair do território português, porque você está em processo de regularização, você ainda não está regularizado, tendo a manifestação de interesse, entende? Além de você já conseguir vir com os documentos, que acontece muitos problemas, como você já deve ter visto no YouTube, tem várias artimanhas para conseguir tirar todos os documentos a tempo das entrevistas, e isso atrapalhava muito o dia a dia, até propriamente conseguir um trabalho, né? Então, tu vir com um visto, que é para procura de trabalho, com os documentos corretos, é uma via muito, muito excelente, assim, eficaz, né, para tu imigrar para cá. Exatamente. Nós ficávamos num paradoxo que era: para você ser contratado, você precisava da manifestação de interesse. Só que para fazer a manifestação de interesse, você precisava de um contrato de trabalho. Então, acabava que o imigrante ficava ali totalmente desamparado. O que acontecia muitas vezes? Ia trabalhar, trabalhava uma semana, depois dispensava e dizia: eu não vou te pagar nada. Acontece, a gente sabe o que acontece. Quem tá aqui sabe o que acontece. Então, agora, dessa forma, você tendo regularizado desde o princípio, acredito que essa situação de vulnerabilidade vai ser diminuída e dessa forma você vai poder fazer valer seu direito desde o princípio, que é fundamental para a dignidade humana quando o imigrante resolve sair do seu país. Até na nossa situação, a gente veio com visto de trabalho e a gente encontrou dificuldades, mas a gente acompanha alguns colegas aqui que estavam com manifestação de interesse e a dificuldade é muito maior. Então, a esperança mesmo, a esperança, né? Eu acho que esse é o sentimento que eu tenho com essas mudanças. Nossa expectativa era que chegasse nessa situação que a gente vive atualmente. E a nossa intenção é para proteger o imigrante, porque a maior vítima disso tudo acaba sendo o próprio imigrante. Por mais que ele tenha facilidade para vir, não basta só vir, ele tem que ter condições de viver aqui. Então, assim, quando a gente vê essa nova medida, de certa forma, vai colocar, assim, um freio, né, nessa vinda desenfreada para cá, porque nós temos que pensar o seguinte, segundo a lei do imigrante, o visto de pedido de residência é o que é a regra para a lei do imigrante. E a manifestação de interesse, ela era um estado de exceção. O que acontece é que a manifestação de interesse passou a ser a regra e o visto é a exceção. Com isso, não tem país, né, no mundo que comporte, né, esse fluxo do jeito que estava acontecendo. Então, por exemplo, na associação, a gente lida com casos que a gente não lidava. Inclusive, as pessoas que vieram com visto acabaram sendo vítimas também, ficando na mesma situação vulnerável das pessoas que entraram sem visto. Então, a gente olha com muitos bons olhos essa alteração. O programa do governo prevê exceções para os imigrantes da comunidade dos países de língua portuguesa que vão beneficiar de uma via verde no acesso e circulação no país e na Europa. Os vistos CPLP, que começam a expirar no final do mês de junho, vão ser prolongados administrativamente por mais um ano. O governo compromete-se a fiscalizar os meios de subsistência dos imigrantes para travar a fraude. Em troca, os portadores deste visto vão poder ter finalmente acesso a algo há muito tempo desejado: a livre movimentação no espaço Schengen. Ricardo Amaral Pessoa. Vamos lá, a gente está falando de manifestação de interesse. E agora, do nada, surgiu esse visto CPLP. Só que, no meu entendimento, o que ela quer dizer não é sobre o visto CPLP. Ela quer falar sobre autorização de residência CPLP. Isso porque muitas pessoas que estavam aqui e esperando pela manifestação de interesse, no ano passado foi lançada a autorização de residência CPLP, que era só países falantes de língua portuguesa. Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau. Então, assim, esses países poderiam abandonar a manifestação de interesse e fazer um processo de autorização de residência online e rápido. Depois do pagamento, cerca de um mês, 60 dias, recebiam um papel, uma folha A4, dizendo que era autorização de residência com QR Code. Aconteceu muitos problemas com isso, porque não era o padrão europeu, não é o padrão de quem vem com visto, então criou-se uma subclasse de autorização de residência, onde ou tu tem o cartão ou tu tem esse papelzinho aí da CPLP. O que eles vão fazer com essas mudanças na política da imigração? Todas as pessoas que estão com autorização de residência foram prorrogadas por mais um ano e vão chamá-las na agência para coletar fotos digitais e ter o mesmo cartão das pessoas que vieram com visto.
mas também houve benefício com o CPLP. Por exemplo, você conseguia comprar um carro, adquirir, teve alguns direitos a mais que quem tinha manifestação de interesse era quase impossível, né? Então agora faltou alguns pontos a melhorar e estamos vendo isso com essa nova política. Anos em Portugal e olha com muita cautela para as novas medidas, até porque acredita que a Europa já travou anteriormente a passagem de cidadãos estrangeiros que usavam Portugal como trampolim de acesso para outros países. Então eu acho que esse tipo de medida deveria ser calçada com uma série de precauções, porque nós temos 9 países membros da CPLP. E o número de pessoas existentes nestes países que desejam vir para Portugal, evidentemente porque Portugal é a porta para a Europa, e nós sabemos que isso aqui é um celeiro, vem, treina, forma, documenta e as pessoas seguem os seus caminhos. Porque há trabalho, mas o custo de vida subiu de forma exponencial e o salário é baixíssimo. Parte da Europa começou a criar problemas contra Portugal, porque Portugal estava enchendo o seu território de imigrantes, dava para ele uma autorização de residência, ele tem isso aqui como celeiro, olha, eu vou seguir para frente. Espanha, Inglaterra, França, Luxemburgo, etc., porque ele pode, tem documento português. Bom, então como bloquear isto? Vamos criar uma acordo CPLP. Com visões diferentes sobre as políticas anunciadas, ainda assim Alexandre Bonito. Nota-se que o advogado foi muito pertinente quando ele falou: vamos criar autorização de residência CPLP. Por quê? Não sei se pensado ou não, a política que aderiu à autorização de residência CPLP achou uma forma de deixar o imigrante legal aqui em Portugal, mas se ele saísse, ele tinha problemas no resto da Europa. Então, de novo, não sei se pensado, planejado ou não, ele conseguiu legalizar alguns imigrantes e prendê-los em solo português. Porque assim ele não pode viajar final de semana, não pode arranjar um emprego para fora, porque a autorização de residência dele não era reconhecida pelos outros países da União Europeia. Então, assim, toda política tem os seus prós e seus contras. Quando surgiu a novidade, muitas pessoas foram com muita sede ao pote e acabaram se decepcionando. Algumas outras, como o Guilherme mencionou, tiveram alguns êxitos, porque querendo ou não é uma boa vitória para o imigrante poder financiar um carro, poder financiar, não sei, às vezes uma casa. Então, assim, nem tudo foi de mal, mas a gente tem que ter esse senso crítico como imigrante, porque estão tratando dos nossos direitos. Se os nossos direitos foram diminuídos, automaticamente a gente vai ter que repensar essa história de morar fora do nosso país, certo? Manuel Pessoa concordam na urgência de intervir para travar o caos em que se tornou a atuação da AIMA nos processos burocráticos dos imigrantes. Legais, ilegais, recém-chegados ou à procura de revalidar documentos, todos têm esbarrado num serviço ineficaz e paralisado. Vim ajudar a mim a poder tratar uma residência, mas eu vinha fazer um agendamento, não há senha. Ele diz que a gente tem que estar aqui às 5 da manhã, mas é impossível com uma bebê eu chegar aqui às 5 da manhã para poder tirar uma senha. É muito injusto, acho que podiam mais, né? Ter mais visibilidade das pessoas, né? Poder ajudar, porque isso está um caos. Eu dei entrada no meu título de residência em... Uma coisa importante, existem essas agências, mas elas não fazem o agendamento. Você precisa ligar, vamos lá, fazia manifestação de interesse no site, mandava os seus documentos, recebia um número de protocolo. Depois disso, eles te entravam em contato via e-mail, agendavam uma entrevista, onde coletavam seu DNA, a foto, contrato de trabalho, residência, tudo isso. Depois você recebia um cartão com autorização de residência ou não, se tivesse faltando alguma coisa, certo? Ok. Agora, as pessoas que vieram com visto e não tinham data de agendamento, porque às vezes isso acontece, elas faziam visto no país de origem, chegavam em Portugal, tinha que ligar para uma central para agendar essa entrevista. Só que você liga e ninguém atende. Você liga e não tem vaga. Você passa horas no telefone e não consegue falar com ninguém. Aí acontecia o quê? O visto expirava e você não conseguia dar prosseguimento no processo. Vocês entendem quando a gente diz que estava ficando insustentável? Para vocês terem ideia, na prática era aberto uma vez por ano, em torno de outubro ali, algumas vagas para, por exemplo, reagrupamento familiar, que é uma coisa importantíssima. Então,
aconteceu muito, o que até aconteceu com a gente durante um período, que um membro da família estava com tudo correto e o outro membro ainda estava com pendência em processo de regularização. E isso causa um estresse enorme em tudo no sistema, quando tu vai usar o utente para saúde ou quando tu vai tentar financiar uma casa. Então, realmente, a nossa vida ficava travada e não por culpa nossa. Por exemplo, no nosso caso, a gente veio com o visto e teve que ficar aguardando meses e tentando ligar muito para conseguir tirar o documento da Nicole. Então, não estava fácil mesmo, insustentável. Vamos ao movimento, depois a gente volta a falar sobre isso. 10 de outubro de 2023 e já se passaram o tempo de 90 dias e já vai se fazer 8 meses de espera e por telefone a gente não consegue falar e quando a gente vem aqui só dá que está em análise e não sei que espera é essa de análise do processo de residência que se a gente já deu entrada com todos os documentos necessários. Isso é uma coisa muito importante que eu tenho a mesma dúvida desse senhor. Sabe por quê? Porque eu passei por isso. Eu fui lá com o meu marido porque o direito a reagrupar a família é dele, porque ele já tem autorização de residência. Então, vamos nós dois. Eles pegam um contrato de trabalho, atestado de residência, pegam os teus dados, a tua foto, tudo. Registro criminal. Registro criminal, né? Tudo. Ali, naquele momento, você está perante uma autoridade mostrando todas as coisas que a lei te exige. Ainda assim, depois de toda essa análise, porque ela verifica documento por documento, formulário por formulário, vai por uma outra pessoa que vai analisar e vai demorar 90 dias para chegar a tua autorização de residência. A minha, no caso, demorou 7, 8 meses igual a desse senhor. Me diz, qual que é a necessidade? Se já foi feita uma triagem, já foi feita a verificação, no fim do dia poderia uma segunda pessoa fazer um double check e emitir a autorização de residência. Você tem que pagar o boleto, tá tudo ali na hora, você demonstra o pagamento, você entrega os documentos e não é feito na hora. É feito 60, 90, 6 meses, 8 meses. Não é uma caixinha de correio que tu vai lá e deixa o documento, espera para alguém analisar. Eles fazem pergunta e com autoridade judicial e realmente é como se fosse um inquérito policial, assim, é estressante o processo e depois ainda tu fala que vai analisar de novo. É aquela questão, tipo, por que perguntaram então, né? Não faz sentido. Se era só para entregar documentos, então que deixasse que a gente enviasse online ou que fosse numa caixinha de correio, como o Guilherme mencionou, e deixa ali os documentos com uma cópia. Não faz sentido, entendeu? Você passar por uma entrevista e depois ser reanalisado o teu processo. 6 meses ligando para ter uma vaga, para ir lá, ter feito uma entrevista e depois mais 6 meses esperando para chegar o cartão. É eficiente, né? Realmente é uma política que não estava dando certo. Para reportagem. Pagou. Por que a dificuldade tão grande em só emitir um documento? Eu estou aqui para resolver uma situação que eu pedi para renovar meu cartão de residência, que não ainda está renovado. Já passou 7 meses, mas ainda não é nada estado. Eu posso saber, quando eu fui no AIMA para perguntar qual é o estado do meu cartão, eles estavam a dizer que tem que falar no IRN, onde eu pedi. E quando eu fui lá no IRN, onde eu pedi, eles estavam a dizer que tem que falar com a AIMA, mas ninguém sabe nada. Isto é uma situação muito complicada para nós. Os imigrantes das nacionalidades. Isso é uma coisa que acontece muito aqui em Portugal. A gente fala que o padrão de Portugal é não ter padrão. Cada vez que você vai num órgão, você precisa resolver uma burocracia, cada um te diz alguma coisa. Então, assim, as informações estão, elas existem, mas muitas vezes, na prática, elas não são eficazes. Então, assim, não é uma nem 2 vezes que eu vejo casos de outras pessoas, né, que a gente conhece, que precisou contratar um advogado para fazer valer o que está na lei. É verdade. Sendo que, se está na lei, deveria ser feito, deveria ser praticado. Mas, assim, não é só aqui, a gente sabe que no Brasil também é. Mas, enfim, isso é uma coisa que deve ser levada em consideração. Tem que vir esperando isso, né? Que eu acho que muitas pessoas vêm achando que vai ser uma mágica, vai funcionar tudo bem, né? Testemunho próprio para trocar morada fiscal. Na administração financeira, eles dizem que você tem que ter um documento do CEF ou da AIMA dizendo que você está em processo. Só que você chega na AIMA e eles falam, você precisa ter trocado a morada fiscal para poder ganhar o documento. Então fica uma briga de quem manda mais, entendeu? Parece que a gente está sempre discutindo quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Mas no fim, graças a Deus, nessa situação que o Guilherme falou, a atendente do CEF foi super compreensiva. Ela me deu 15 dias para me regularizar e me deu um papel dizendo que eu estava pendente. E com o papel pendente, eu consegui ir lá e trocar a morada fiscal. Mas percebe que não faz sentido a lógica das coisas?
Pronto, então vamos continuar. A gente vai aqui comentando com vocês, mas vamos continuar. Não vê vídeo de influencer, não. Isso aqui que eles estão falando é a realidade de quem imigra pra cá. Exatamente. Fora da CPLP e da União Europeia, como a Índia, o Nepal ou o Bangladesh, vão enfrentar regras mais apertadas. São precisamente as nacionalidades que mais têm crescido no país. Portugal tem atualmente mais de 1 milhão de imigrantes legais, 10% da sua população. Destes, 182 mil são da União Europeia, 858 mil de outros países. Em 5 anos, o número de imigrantes praticamente duplicou. Em 2018, não chegavam aos 480 mil. Eram 800 mil em 2022. Um ano depois, em 2023, mais 392 mil receberam um título de residência, uma subida de 130% face ao ano anterior, segundo os dados da AIMA. A sua legalização representa um pesadelo administrativo que tem sobrecarregado a agência a braços com quase 500 mil processos pendentes. Sério que eu tinha que aguardar e mandar e-mail para a AIMA. Eu já mandei 3 e-mails para a AIMA, nunca foi retornado. E adianta de quê mandar e-mail? Ter mais de 400 mil pessoas com processos de regularização por concluir é sinónimo de falta de capacidade, é sinónimo de falta de cuidado, é sinónimo de falta de tal ao pendor humanista que é dar às pessoas a resposta que elas precisam, nem que seja negativa. Nem que seja negativa. Pior do que não ter uma resposta é viver na incerteza, é viver na intranquilidade. O telefone que a gente não consegue mesmo. O telefone, só um milagre para atender aquele telefone. E agora a gente fica... Uma coisa importante que o ministro mencionou. Imagina, você chegou, fez o processo de manifestação de interesse, chegou na entrevista e é uma negativa. Você passou 2 anos esperando essa entrevista e quando chega lá, ela diz, não, você não tem direito. O seu contrato está errado, alguma coisa está errada, as finanças não estão certas. Então, beijo, tchau. E aí? Então, faz sentido que o que o ministro falou, isso é indigno, isso é ineficiente, é fazer as pessoas se jogar para um país que diz precisamos de mão de obra para viver como a margem da sociedade, né? Então, cria-se uma subespécie, as pessoas assim, quem tem autorização de residência consegue um emprego X. Quem tem só manifestação de interesse só consegue emprego Y. Vocês entendem que é muito semelhante com o que acontece, por exemplo, nos Estados Unidos? Que as pessoas que atravessam ilegalmente a fronteira, os coiotes... Então, assim, vocês conseguem perceber que, dessa forma, eles estão tentando equiparar todos os imigrantes juntamente com os portugueses. Depois, no decorrer, vocês vão ver. Porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então, eu sei que causa um choque. Meu Deus, extinguiu uma coisa que a gente tinha direito, teoricamente, né? Mas, calma, vamos ver com outros olhos essa política. Só aguardando. Minha habilitação vai vencer agora. Estou tentando conseguir pegar a residência para dar entrada na minha habilitação. Se vencer, vou ter que voltar para o Brasil para fazer lá novamente, porque não consigo pegar uma residência aqui. O governo promete reforçar a capacidade de resposta nos postos consulares com mais 45 funcionários, com prioridade para o Brasil e países da CPLP, mas que em Nova Delhi, na Índia, também deverá ser ampliada. Quer ainda priorizar o reagrupamento familiar, atrair jovens estudantes que vão ter os vistos prolongados para a procura de emprego e profissionais qualificados. Eu lamento dizê-lo, não é um ataque a ninguém em especial, mas a agência que hoje existe, a AIMA, não está a funcionar bem, portanto nós vamos ter de reestruturar o funcionamento da AIMA. Na proposta do Executivo há várias medidas, como a criação de uma estrutura de missão com funcionários de várias áreas. A fiscalização e os processos de renovação de autorizações de residência saem do IRN, o Instituto dos Registros e Notariado, para a AIMA, que fica com toda a parte documental. O Governo promete ainda um prémio de produtividade para os trabalhadores da agência, que deixa de gerir os processos de retorno dos imigrantes que ficam sob a alçada da PSP, através da criação de uma unidade de estrangeiros e fronteiras. Para o advogado Raposo Subtil, a estratégia é um erro. Este desmantelamento do CEF veio criar uma confusão entre aquilo que é a preservação das fronteiras, que é uma legislação antiga, que tem um quadro comunitário de suporte, e aquilo que é o tratamento interno da possibilidade de ter residentes estrangeiros em Portugal. Confundiu. Então agora vão criar um núcleo de polícia dentro da PSP. O que é que vai dar? Que este núcleo vai ter condições especiais e com isso vai estabilizar o funcionamento interno de uma polícia, que é uma polícia de costumes, não uma polícia de reserva de poder nas fronteiras. Vai dar confusão. Raposo Subtil avisa que a falência das políticas abre espaço ao aparecimento de movimentos de extrema-esquerda que nada querem controlar e os da extrema-direita que tudo querem proibir. O advogado reconhece a validade nas críticas às novas regras que apontam que uma lei mais densa vai levar a mais infrações, mas sublinha que quem violar a lei estará agora mais consciente da transgressão e defende que depois de chegarem a Portugal, todos os cidadãos têm direitos iguais perante a Constituição. Nós estamos num momento mundial onde a carência de mão de obra é fundamental para o desenvolvimento económico português. Logo, as portas não podem estar nem fechadas, nem escancaradas, porque escancaradas vem quem nós não precisamos. Por isso, isto é uma opção. Agora, quando as portas ficam entreabertas, vamos admitir que este é o caminho mais comum, mais básico, é entreaberto. O que é preciso fazer? Tratar
o efeito desta opção. Se eu deixo ficar as portas entreabertas, quem entrar tem que começar a ser tratado como um português. É um recurso. Isso foi a ideia, é um recurso, mas é um recurso que merece, porque tem no substrato humano o mesmo tratamento face à nossa Constituição, porque nós temos um Estado que integra as pessoas, o nosso modelo constitucional impede ideologias de que as pessoas vêm trabalhar, mas não são iguais aos portugueses. Impede. A Constituição manda tratar de forma igual. Ponto. Eu acho que isso é um grande ponto que ele colocou, né? A gente tem esse sentimento ainda que a gente não é tratado de forma igual, mesmo quem veio com visto, que tirou tudo para vir, tá contribuindo, tá pagando às vezes um IRS bem alto ali na questão do país, tá trabalhando mesmo, ajudando o país a crescer, claro, recebendo benefício do país, mas também dando um pouquinho da sua contribuição para ele, né? Mas a gente tem esse sentimento, tá errado, né? A política ali, então a gente precisa dessa mudança. E mesmo que, como ele falou, ainda tem os seus problemas, pelo menos a gente está remando em alguma direção, né? O problema é que quando mudou do CEF Prime, a gente teve também uma movimentação nesse sentido, mas eu prefiro ter esperança que agora vai melhorar para os próximos imigrantes. E mesmo que ele tenha falado dessa questão das fronteiras, tá começando a misturar as coisas, mas eu acho que agora com a possibilidade dos vistos de procura de trabalho, tu vai ter aquele feedback mais rápido, que foi o que o ministro colocou, que eu acho que é bem importante. Tu já consegue saber lá do Brasil se tu vai ser aceito, se tu tem o dinheiro suficiente que eles esperam de ti, os teus documentos para tu poder usufruir de saúde, tudo que tu precisar, né? Então, estamos indo pro caminho certo. Isso é uma coisa importante que o Guilherme falou. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas vinham com visto de turista, né? Porque o brasileiro não precisa de visto, vem só com o passaporte limpinho, com a cara e com a coragem. Olha, eu vim turistar. E depois nunca mais voltava. Cancelava a passagem, pegava reembolso ou nem por isso. E aí? Entendeu? Às vezes dava certo. E às vezes que não dava. A gente já viu relatos de pessoas que vendeu casa, carro, tudo para vir com a família. O casal e mais 2 filhos, ou 3 filhos. Chegava ali, na imigração, eles iam, da tua lá eu conheço, tu não vai ficar aqui para o turismo não, tu veio para ficar. Então volta pro teu país. E aí, voltava para lá pro Brasil, sem casa, sem carro, sem estrutura, com uma sensação de fracasso. Agora, essa situação, para mim, de vir tentar a vida sem um visto, era muito mais loucura do que tu fazer um planejamento financeiro maior, fazer o visto adequado, vir primeiro um, depois trazer o outro, para a vida começar de novo e começar a girar de uma forma correta, né? Mas vamos dar prosseguimento, depois a gente segue conversando um pouquinho aqui. A imigrante mais presente em Portugal é a brasileira e representa 30% de todos os estrangeiros que escolheram o nosso país para trabalhar e residir. Entre 2014 e 2023, o número de brasileiros a trabalhar por conta de outrem em Portugal aumentou 9 vezes. Segundo o Banco de Portugal, são 42% dos quase 500 mil trabalhadores estrangeiros que descontam para a segurança social. Mas há locais em que o equilíbrio entre nacionalidades é precário ou já está largamente ultrapassado. Em Ferreira do Alentejo, quase metade da população ativa é estrangeira. E em Odmira, a proporção de trabalhadores estrangeiros para nacionais é de 8 para cada 10. E até para o discurso político, que destaca o contributo da imigração para a renovação demográfica, é inegável que valores tão expressivos representam desafios na integração dos imigrantes. O primeiro-ministro reconhece que o desequilíbrio contribui para a sensação de insegurança. Que nós deixemos. Uma coisa importante, vamos falar aqui. Não vem nenhum português aqui comentar no nosso vídeo depois. Porque eles estão expulsando os portugueses da própria terra. Não, só um pouquinho. A contribuição que ela falou ali é a contribuição de trabalhadores. Por quê? Porque a gente sabe que a população portuguesa é uma população mais envelhecida e que não tem mais essa possibilidade de trabalhar e contribuir. Então, aquela proporção ali de 8 para 2, pode ser que tenha muito mais portugueses, mas que são portugueses reformados, como eles dizem, são portugueses aposentados que não contribuem mais. Então, né, vamos fazer assim só um parêntese aqui. Até o próprio Alentejo, aquela região que tem muito trabalho agrícola, muitos portugueses não querem mais trabalhar daquilo, os jovens imigraram para outros países ou até mesmo para as capitais, né? Então tem um êxodo rural, que é normal, acontece em todos os países, e a população imigratória ela acaba cobrindo essa parte, né? Em alguns pontos do nosso território, pessoas em especial vulnerabilidade, pessoas que vivem 20 e 30 numa casa ou num pequeno armazém, ou que as deixemos concentrar porque não criamos a interação e a integração que devemos e que essa imagem possa dar uma sensação, um sentimento de insegurança aos demais. Nós sabemos bem que não nos sentimos inseguros apenas quando temos uma ameaça velada sobre nós.
a sensação e o sentimento de insegurança, também causa ele próprio insegurança. Luís Montenegro rejeita, no entanto, associar a imigração à criminalidade. Não há nenhuma relação direta entre a nossa capacidade de acolher imigrantes e aumentos de índices de criminalidade. Há, seguramente, crimes que são cometidos por cidadãos portugueses e por cidadãos estrangeiros. E que não vale a pena estigmatizarmos as comunidades daqueles que nos procuram para nos ajudar à boleia de episódios que são casuísticos. O plano de ação para as... Isso é uma coisa muito importante, tá? A gente precisa falar sobre isso, porque eu mesma posso trazer para vocês 2 ou 3 casos recentes de que foram crimes praticados aqui na região do Porto por portugueses. Tá escrito na reportagem, não sou eu que estou falando. Ah, mas eu posso te trazer mais 3 ou 4 que foram estrangeiros. Ok. Existe um crime, existe uma penalidade. Não tem a necessidade de tu dizeres que só existe o crime porque tem imigrante. Porque isso é um absurdo. E Como acontecer o da mesma próprio forma. ministro disse. O crime aconteceria da mesma forma. Claro que pessoas que estão em uma situação ali insalubre, né, que estão precisando de assistência, elas têm mais chance talvez de cometer um crime até por questão de sobrevivência. Mas aqui não é só flores, né? Tem muitas pessoas em situação de risco portugueses aqui do próprio país, né? Então isso é uma situação que eles têm que atacar também dos próprios portugueses que estão em risco, mas também dos imigrantes. Mas que isso não é a única correlação, né? O país tem problemas e esse problema gera violência, independentemente de qual é a etnia da população, né? Prevê ainda mais vagas de acolhimento de emergência e para asilo. Em Lisboa, o Hospital Militar de Belém deverá em breve acolher 200 imigrantes. As medidas terão um custo de cerca de 70 a 80 milhões de euros, mas o Governo garante que não vão pesar nas contas do Estado. Só a AIMA, em 3 semanas, conseguiu cobrar 30 milhões de euros em taxas processuais. E o Executivo conta com um novo mecanismo, a autorização de residência para investimento social, uma espécie de visto gold solidário. Na prática, significa que quem desejar obter a autorização de residência pode fazer um investimento a fundo perdido de 250 mil euros que será canalizado para fins solidários, mas gerido através de serviços da administração pública ou fundações. Isso é uma coisa muito importante para falar, tá? Porque eu já vi muitos comentários, às vezes de portugueses que não lidam muito bem com a imigração, dizendo: ai, mas brasileiro tem mais direito do que a gente. Só um pouquinho. Vocês viram? A gente paga por tudo isso. A gente não tem um direito porque a gente é o alecrim dourado. Não, a gente paga para ter autorização, a gente paga para fazer o visto, a gente paga um advogado, a gente paga a autorização de residência. Então, assim, não é nenhum favor imerecido, né? Tudo isso, se vocês forem ver, quando a AIMA emitiu boletos para manifestação de interesse, por exemplo, para regularizar aquelas pessoas, eles arrecadaram quase 1 milhão de euros. 500 ou 800 mil euros. Então, assim, a gente não tá falando de pouca quantidade, a gente tá falando de muita quantidade em dinheiro, né? Que movimenta, querendo ou não, um serviço público, né? Então, a gente não pode ser ingênuo a ponto de pensar que é uma coisa de graça, um favor imerecido, né? A gente precisa entender que quando você cobra um valor, você cobra por alguma coisa. Então, você tem que prestar contraprestação, senão é enriquecimento ilícito e a gente já tá falando de crime, né? Não, até o próprio ministro estava falando que um dos grandes problemas é que os imigrantes não têm acesso a todos os serviços de assistencialismo que existem em Portugal, né? Que a gente precisa melhorar isso, eles precisam se sentir os mesmos direitos. O advogado também falou. Então eu acredito muito que são pessoas às vezes que não estão tão felizes no seu próprio dia a dia e acham alguém para culpar, né? Que é um dos maus aí do nosso meio aqui, do nosso mundo. Nós não vamos fechar a porta a quem quer ter essa oportunidade. Nunca a fecharíamos por uma razão de humanismo, mas também não a fechamos por uma razão, assumo na plenitude, de pragmatismo, de preservação e prossecução do interesse nacional. Nós precisamos de pessoas em Portugal com vontade de nos ajudar a construir uma sociedade mais justa. Pronto, o sentimento de desespero já passou, certo? Acabou a manifestação de interesse, mas não acabou o mundo. Vamos com calma. Eu tô em Portugal, Nicole. O que eu faço se eu tô em Portugal e eu não fiz a manifestação de interesse? Ou a minha manifestação de interesse não foi com os documentos corretos? Eu vou esperar e não vou ganhar a positiva lá no final da entrevista. Existem algumas possibilidades na lei que dizem que é autorização de residência com dispensa de visto. Tem estudante, tem criança, tem por questão de saúde, tem justamente o que a gente tinha falado de
reagrupamento familiar. Então, assim, tem possibilidades. Existem muitas possibilidades. Se a gente tivesse numa situação dessa, a gente tentaria se precaver e tentar trazer o quanto antes, adiantar essa questão e tentaria procurar essas possibilidades. Então, a gente aconselha que tu tenha acesso a um advogado e ele te ajude o que tu pode fazer, quais são as armas que tu tem para tu batalhar por isso, né? Eu não ficaria esperando, vai que as leis mudam rápido aqui, como vocês estão acompanhado, então eu não ficaria esperando acontecer, né? Eu tentaria fazer pelas minhas mãos. Isso porque existe a possibilidade, já houveram algumas especulações da manifestação de interesse voltar, da manifestação de interesse só para as pessoas que já estavam em solo português. Abrir CPLP de novo. Abrir CPLP. Existem alguns nuances que estão pairando sobre o ar. No entanto, a gente precisa considerar que uma lei no Brasil demora 1, 2, 3 anos para entrar em vigor. Aqui em Portugal não é assim. É um país muito menor. É do tamanho de Santa Catarina, por exemplo, nossa região lá do sul. Lá, ainda assim, a lei muda, mas muda mais devagar do que aqui. Aqui são menos senadores, deputados, não sei exatamente. A máquina é menor? Ministro, né? A máquina é menor, né? Exato. Menos população. Então, dessa forma, mudou-se, apresentou o projeto, acertou, sancionou, pronto, tá valendo. Então, assim, não pague para ver. Não aposte o futuro seu e da sua família vir sem visto. Esse a gente fala desde que começou o canal. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, que a gente queria muito ter recebido essa orientação. Vocês sabem, não foi dessa forma que a gente veio, mas a gente não quer ver nenhum conterrâneo se dando mal ou sendo deportado, porque, acreditem, assim como a lei entrou em vigor, uma coisa muito importante que eu também ia falar, entrou em vigor também uma política de coima, ou conhecido no Brasil como multa. Então, se a empresa contratar as pessoas ilegais, a empresa paga multa e a pessoa paga multa. A multa da pessoa pode ser de 1.000, 2.000, 3.000 euros, se eu não me engano, e da empresa pode chegar até 200 mil euros. Pode falir uma empresa. O que aconteceu? Muitas empresas demitiram pessoas que estavam com manifestação de interesse. Ah, mas a manifestação de interesse era antes da política. A empresa não vai pagar para ver. Ela não vai deixar o dela na reta para salvar o teu, entendeu? Então, assim, já está acontecendo, né? A gente já está vendo os documentos que antes você chegava aqui como turista, mais uma vez, pedia NIF, pedia ANIS, pedia utente, não tem mais. Pedia, inclusive, o atestado de morada, que está dando bastante problema. Na junta de freguesia, tu conseguia, às vezes, tu e mais 2 pessoas e conseguia autorização atestado de morada. Não consegue mais sem um visto ou autorização de residência. A regra agora é visto ou autorização de residência. Todos os órgãos vão te pedir isso. Ah, mas eu vim com visto, mas ainda não fui na entrevista. Não tem problema, o teu visto tem um número. Se tu mostrar o processo ali, eles já vão te tratar de outra maneira, né? A gente viu isso de várias formas, porque a Nicole ficou nesse processo, assim, tipo, pendente durante um tempo, e diversas vezes a gente precisou, eles estavam querendo não ajudar com a Nicole, e quando a gente mostrou que estava em processo, foi, né, outro tratamento. Nos ajudaram bastante, assim. Então, finalizamos esse vídeo com muito carinho, com muita preocupação. Espero que vocês recebam o nosso recado e todo o nosso carinho. Não esquece de deixar no comentário, compartilhar e conta pra gente como é que tá sendo, se você já tá aqui ou se você quer vir. Deixa tudo no comentário que a gente responde por lá. E aproveite e dê uma procuradinha aqui no canal que a gente já falou sobre outras nuances de migrar para cá. Você vai ver mais dicas. Então, fica até a próxima.